Fala pessoal, sou o Edson, esse é o canal Trading em Valor e essa é a sexta aula do curso básico de como operar long and short que eu estou fazendo aqui no canal. Se você não está sabendo disso, dá uma olhada aqui. Essa é a playlist com as aulas do curso, tá? E se você não tem uma planilha, eu mostro aqui como fazer uma do zero, uma planilha de long and short, que vai ser interessante. Ou uma planilha ou uma ferramenta, né? Enquanto você acompanha esse curso, tá? Porque você vai precisar observar, olhar a mesma coisa aqui que eu estou vendo na minha planilha, tá? Para você fazer uma operação de long and short é necessário, né? Não dá para calcular os resíduos na mão e etc. É bom uma ferramenta que te ajude, tá? Então vamos lá. Eu falei que agora eu ia iniciar um período de exemplos mais práticos, tá? Eu falei no último vídeo de uma operação que aconteceu e essa aqui é um par que eu peguei, eu olhei que estava interessante, né? E eu não entrei, né? Eu olhei esse final de semana, não entrei, não sei se vou entrar, porque amanhã é o último dia do mês, né? Isso, e eu não devo operar para manter o resultado como está. Não quero terminar o meu mês ruim, tá? Eu tenho metas, eu sigo alguns parâmetros e os parâmetros são próximos do que eu costumo ter como meta, então provavelmente não operarei. Então vamos lá. Algumas coisas que eu vou falando aqui, depois eu vou fundamentar em aulas mais teóricas, tá? E outras eu só vou observar mesmo. Por exemplo, uma coisa interessante para quem opera long and short é que o que se chama de par AB e BA, né? Esse par, por exemplo, eu posso chamar ele de AB, que é o par padrão, digamos assim. Eu tenho BPAN como sendo a variável dependente, Y, e ELET, a independente, X. Só que a regressão de Y com X não é igual de X com Y. Muda. E tanto muda que eu tenho aqui na minha planilha essa setinha aqui que eu troco, né? Então a gente pode ver, por exemplo, como está o gráfico do beta, como está o Decay Fuller aqui. Eu estou a menos 251 do resíduo. O meu beta está 10319, né? Meu meia-vida está 9. Se eu pegar e congelar esses caras aqui, só para comparação, vamos congelar isso aqui e ver como fica o par BA. Se esse é o AB, o BA é esse aqui. A gente pode ver, né, eu congelei aqui para a gente comparar, que está diferente, né? A gente vê aqui que aqui eu tinha isso aqui subindo, aqui eu tenho isso aqui descendo. Ele costuma ficar mais ou menos espelhado, não exatamente um espelho, mas ele costuma sim ficar mais ou menos espelhado. Mas a gente pode ver, ó, que essa subidinha daqui, ó, aqui é uma descida, né? E aqui ficou mais ou menos até igual, né? Deu um morrinho duplo aqui que até inverteu, tá invertido. É esse morrinho duplo. Enfim, ele costuma inverter, tá? E a gente pode ver uma entrada aqui seria venda de LET, compra de BPAN. Uma entrada entendendo uma volta aqui. E a entrada aqui seria, então, vende LET, compra BPAN. Opa, tem que tirar isso aqui, né? E uma entrada aqui seria vende LET, compra de BPAN. É a mesma coisa, né? Então, a gente não vê os indicadores, né? Ó, o resíduo estava menos 251, aqui está 2,20 positivo, o Decay Fuller 5,16, aqui 5,08, a DF se manteve, ó, o beta 0,86, e aqui qual que é o beta? 1,03. Então isso é uma coisa que a gente nota. Normalmente, AB é diferente de BA, tá? Na grande maioria das vezes é diferente. E ele espelha.
Tem caso que não espelha? Tem. Os casos que são de de pair trading, tá? Ou seja, que eu tenho compra-compra ou venda-venda. Eles não invertem, tá? Normalmente eles só distorcem. Eu não sei um exemplo aqui, deixa eu ver, talvez Gol com Embraer, acho que era um deles. Vamos ver se é isso, senão a gente... olha quanto que é o beta. 0,62, tá? Vamos ver o que acontece com isso aqui. Então, o beta é negativo. Isso aqui não é um long and short. A gente pode ver aqui, ó, que mudou. Na planilha, aqui a gente tem uma dupla compra e uma dupla venda. Nos meus vídeos 3 e 4, eu acho que eu expliquei isso aqui. Dá uma olhada lá para quem não conferiu, tá? Vamos fazer o inverso, como que é o BA dele? Então a gente tem esse jeitão aqui. Tá vendo? Ele não inverte, ó, de novo. Ele dá uma distorcida, mas ele não inverte, tá? Então, nesses casos a gente não tem a inversão não, tá? Quando é pair trading, ele não inverte. São só observações empíricas, tá? Que a gente está num período de vídeos mais práticos, que eu acho interessante também para mostrar algumas coisas para vocês. O que eu acho interessante é que quando eu estava estudando sobre opções, só fazer uma divagação, já volto. Eu li alguns livros, li livros muito teóricos, livros mais simples, né? E não estava entendendo, eu achava, né? Era um extremo ou outro. Até que eu cheguei num livro que eu recomendo para quem quiser aprender opções, chama-se Fique Rico Operando Opções, ou algo assim. Eu vou colocar na descrição lá o título exato. O cara se chama Lee Lowell. E ele explica, tem uma parte teórica, mas depois ele entra em vários exemplos práticos. Ele mostra, faz os cálculos, mostra onde está o papel, o que ele faria. Eu achei bem interessante, porque eu não sabia nada de opção, estava naquele período que você ainda está viajando, tentando formar uma ideia do assunto. E essa parte prática do livro me mostrou, me fez entender. Então eu acho que é legal isso, e por isso que eu estou querendo fazer essa parte, esse miolo, mais mostrando algumas coisas aqui, do que falando, isso aqui é assim, a relação entre x e y é essa, eu calculo assim os resíduos. Então acho que eu vou mostrar mesmo, tá? E para quem já sabe alguma coisa e está interessado na parte teórica, só dá uma puladinha no vídeo, depois a gente retoma para frente, tá bom? Bom, então Bepan com Elete, retomando aqui, o que eu estou vendo aqui, né? De novo, o que é interessante para mim é o que eu falei nos primeiros, na aula 1 e 2, que ele tem aquela cara de comportamento, né, que vai oscilando, né, e dá uma cara de estacionariedade. Então isso é uma coisa interessante. Outra coisa interessante, a gente vê que ele tem os pontos aqui, que ele retorna a média, né? Que não chegou lá, mas tudo bem, né? Acabou. Então ele está fazendo o nosso retorno à média, que é como a gente opera, né? Novamente aquela ideia de que isso aqui é um desvio padrão e aqui no meio são onde estão a maioria das observações, né? E quando eu estaria nas pontas, a tendência é voltar para o meio, tá? As menores probabilidades estão aqui e as maiores estão no meio. Então isso é o que a gente falou lá. Então aqui a gente está num ponto... eu falei que ia mostrar o contrário, né? Vamos trabalhar com outro par? Que eu falei que ia fazer mostrar uma operação aqui em cima. Então, aqui é a mesma coisa. Eu já estou num ponto aqui, passou do desvio padrão. Nesse caso, mostrar uma prática que eu faço. Normalmente eu entro, quando tem pontos assim, aqui está o que, ó, 263, e esse aqui, 232. Normalmente eu procuro uma entrada em algo intermediário aqui, ó. Então coloquei aqui o 2,50, eu esperaria chegar aqui até os 2,50 para entrar vendendo Elete e comprando Bepan, tá? Com a ideia do retorno aqui à média.
Estou olhando o relógio, que eu não quero fazer vídeos compridos, longos, né? Especialmente dessa parte mais prática, porque vocês não assistem, gente. Eu falo, bota em 2x, dá para assistir vídeos longos em 2x. Então, nesse caso, eu procuraria uma entrada aqui, tá? Uma coisa também que a gente olha é quantos períodos estão aqui com 99%. A gente pode ver, ó, que eu altero aqui para outros períodos, né? Lembrando, o que são esses períodos? É a quantidade de dias que eu estou observando e que eu levo em conta para fazer o cálculo da minha regressão linear. Então, para fazer a regressão linear, eu levo em conta 126 dias, 84 dias, tá? E isso altera. Eu tenho um conjunto de pontos diferentes e acaba, né, alterando os meus parâmetros, logicamente. Então, eu faria... É uma coisa que eu observo, quantos períodos são 99. Esse aqui está interessante, que todos aqui que eu olho estão 99. E eu acabo entrando no que tem o maior Dick Fuller. Por exemplo, aqui tem 4, aqui tem 4,66, 5,16, 210 está o melhor, né? 5,16. Então, nesse caso aqui, 5,05, nesse caso aqui eu entraria em 210 períodos, porque ele está 99 e tem o melhor Dick Fuller, tá? Então eu faria essa operação aqui dessa maneira, tá? Os indicadores estão bons. Outra coisa que às vezes eu costumo olhar, quer dizer, normalmente eu olho, é como que está o papel, os papéis aqui. Então, por exemplo, apesar do par estar cointegrado, 99% de ADF, Dick Fuller, né? Quanto mais negativo, melhor. Tá tudo certinho aqui. Eu olho também os papéis. Então vamos ver ELET com BPAN. Então ELET era 3, né? Era. ELET 3, então seria uma venda de ELET 3. Ó, venda de ELET 3 não está bem com cara de venda, né? Vamos ver o BPAN. Opa, BPAN. Foi. E uma compra de BPAN. Também não tá, né? Tá com cara de que já fez até um indicador de volta aqui, de venda. Então esse par, apesar de ele estar interessante aqui, era um par que eu não olhava, né? Não estou tão interessado pela posição dos ativos. Agora, você pode perguntar, mas né, não tem que olhar isso aqui já não me basta? Sim, uma coisa que eu acho interessante também quando eu estou operando é uma coisa que o Stormer fala bastante, que é o ponto que ele chama ponto de cataclismo, né? Então quando ele está operando, ele olha, fala, não, eu estou com as minhas médias a favor, eu estou numa região que é suporte ou resistência, né? Eu estou perto de banda. Então ele diz que quanto mais indicadores, né, corroborarem a sua decisão, né, seja por uma compra ou por uma venda, corroborarem a sua entrada, melhor, né? Então eu opero com integração, acredito em cointegração, vejo que os pares aqui estão interessantes, mas eu não vou entrar vendendo algo que eu vejo que está em franca tendência de alta, né? Então, se eu estiver vendendo algo que eu vejo que ele está perto de uma resistência, ou comprando algo que está perto de um suporte, ou está, sei lá, está perto de uma média móvel de 200, é lógico que vai corroborando o meu trade, né? Então, isso eu levo em conta sim, e eu acho interessante para a gente também não cair em roubada. Ele pode voltar, só que ele ainda pode dar uma dor de cabeça para a gente, tá certo? Bom, pessoal, falei algumas coisas que eu observo. Como eu disse, vou fazendo isso nos próximos vídeos que eu acho interessante. Enquanto isso, eu tenho um grupo no Telegram, eu vou deixar aí embaixo na descrição, dá uma olhada lá. Vocês podem interagir por lá, ou aqui no YouTube também. Comentem suas dúvidas, sugestões, dicas, qualquer coisa na descrição do vídeo aí embaixo. Se está gostando do conteúdo do canal, da playlist, dê seu like,
Se inscreva, muito importante, se inscreva no canal e divulgue o conteúdo, né, nos seus grupos de WhatsApp de mercado, com a família, para o amigo, no trabalho. Ajuda a gente a crescer o canal, tá certo? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.